Vamos lá então, meninas, vamos selar o nosso bebezinho. Eu tô com aqui com amido de milho, tá? Pode ser a maisena ou amido de milho, o que você tiver aí. Eu pego só a pontinha de uma colher, tá vendo? É aquela colher de comer açaí. Eu peguei só a pontinha, no caso seria uma colher de cafezinho. É bem pouquinho mesmo, tá? E aí eu botei na minha xícara, aqui não tem nada, tá? Eu vou botar um pouquinho de soro e eu vou dissolver bem essa maisena, é um pouquinho de soro, tá? Dissolver ela para ela ficar bem sem nada de grãozinho. Ela não pode ficar com nenhum um granulozinho da maisena, tá? Vou dissolver ela bem dissolvido com o soro. E aí vou acrescentar aqui, ó, tá vendo que ela ficou bem liquidazinha, não tem nada de bolinha da maisena? Então, aí eu vou acrescentar aqui, ó, eu vou botar na pontinha da colher aqui pra você dar uma olhada, tá vendo? Que ela ficou bem líquida. Então, é assim que tem que ficar. Mexe bem, não deixa ficar nenhum coisinha, porque senão daí depois fica esbranquiçado o bebê. Então tenha muito cuidado. Agora eu vou botar o adesion. Eu vou botar umas 3 gotinhas de adesion, tá? E aí vou colocar o nosso verniz. Ó, botei 3 gotinhas do adesion. E eu vou colocar a ponta da colher, um tanto que eu ver que dá pra mim selar o nosso bebê todo. Do nosso verniz, tá? É o verniz ultramate, eu compro sempre o pote grande porque eu acho ele mais fosco do que o pote pequeno, mas se você tiver do pote pequeno pode ser também. Eu vou pegar aqui, ó, deu mais ou menos uma colher cheia, eu peguei 2 pontinhas de colher, vou misturar aqui, aí agora eu vou analisar, se eu vejo que a minha misturinha ficou boa, ok, senão eu coloco um pouquinho mais de soro, porque ela não pode ficar líquida, ela tem que ficar numa consistência um pouco mais pastosa, mas também não pode ficar muito grossa. Na verdade, esse verniz, ele já não é muito grosso mesmo. Ó, tá vendo? Ela fica nessa consistência, numa consistência parecendo um mingauzinho. É assim que ela fica. Tá vendo, ó? Ela fica nessa consistência de mingau. Aí, eu vou usar um pincel, aquele de passar base, sabe? Um pincel, ele é um pouco maior, né? E ele é chatinho. Ele não é igual o pincel de pó, que é aquele mop grande que a gente usa. E aí eu vou aplicar. Ó, tem que ser uma camada generosa, mas não pode ser exagerada. Porque se for um acúmulo de verniz, ele pode criar uma película e soltar depois e aí descascar o bebê. E se for muito pouco, ele pode não selar o bebê e a tinta vir a sair mais pra frente. Então, eu passo, espalho bem. E aí, aqui eu tenho uma esponjinha. Passa em todas as partes. Agora, nesse momento, não deixa passar nada. É cantinho de olho, orelha, enfim. Tudo que é cantinho tem que aplicar. Que eu tava falando da esponjinha pra vocês. A minha esponjinha é aquela mesma esponjinha de maquiagem. Só que em vez de eu furar ela com a pinça, eu rasguei ela. Então, ela tá rasgada e eu venho batendo. Mas pode ser aquela esponja de construção também, aquela amarela. Eu vou bater em todo o bebezinho para fazer micro furinhos, não é para tirar o verniz. E aí eu vou secar esse bebê com o secador de cabelo na temperatura quente. Se você tiver o soprador térmico, pode ser também. Tá vendo que ele ficou assim? E aí eu vou secar. Ele não vai ficar com aquela textura de pele, porque esse verniz não dá aquela textura. A gente ainda tá estudando algumas coisas para conseguir chegar naquela textura. Eu vou secar essa perninha com o secador e vou deixar ela esfriando. Depois de secar ela bem sequinho com o secador, pode passar para outra parte. Eu vou fazer aqui na cabecinha e deixa ela esfriando. Depois que ela esfriou bem aquela parte que você fez, você faz o teste da unha. Você vai num cantinho e passa a unha. Se você vê que a pintura arranhou, você vai fazer esse processo de selar o bebê de novo. Mas normalmente já não vai arranhar mais. Os meus, normalmente eu selo uma vez. Mas caso eu veja que precise, eu selo de novo. Aí, assim, o bebezinho ele já tá montado, né? Como vocês sabem, eu gravei os vídeos, mas eu acabei montando o bebê. Então, eu vou gravar um outro vídeo pra vocês, mostrando como é que ficou a pintura do cabelo, mas daí não é um passo a passo, são fotos. E aí, nesse vídeo, eu já vou mostrar pra vocês o verniz que eu falei pra vocês, que dá pra dar um efeito de relevo no teste da vacina, na vacina do bracinho, né?
Essa dica foi uma dica que a Ju deu num grupo. Eu não sabia, Ju, muito obrigada. A gente tá sempre aprendendo as coisas. A Ju deu num grupo e eu testei e realmente fica muito legal. Eu sempre quis fazer a marquinha de vacina elevadinha e nunca consegui. Então eu vou mostrar pra vocês como é que funciona. Ó, eu já apliquei todinho o verniz no bebê, venho batendo com a nossa esponjinha e seco ele com um secador de cabelo. E é isso, meninas, aí o nosso bebê tá selado. Então, eu selo primeiro antes de fazer a pintura do cabelo, tá? Independente desse bebê, como eu não mostrei pra vocês o passo a passo, mas igual os próximos que eu vou fazer, vocês vão ver. Eu selo o bebê primeiro e começo a pintura do cabelo depois, porque assim, eu não sou muito craque em pintura de cabelo. Então, caso eu precise apagar, não vai danificar a nossa pintura por baixo, porque o bebê já tá todo selado. E se você não é muito craque em fazer sobrancelha, pode fazer isso também, tá? Pode selar todo o bebê e fazer a sobrancelha depois do bebê selado, só que aí tem que selar de novo depois, é que nem o cabelo. A gente pinta o cabelo e aí depois tem que selar todo aquele cabelinho outra vez, com essa mesma misturinha aqui. Se sobrar, pode guardar num potinho e usar a mesma. Caso não sobre, refaz a misturinha para poder selar. E aí, antes eu fazia assim também, ou quando tá muito difícil pra mim fazer a sobrancelha, que eu vejo que é um bebê que não tem aquele ossinho da sobrancelha, assim, que eu tenho que meio que adaptar. Adaptar não, né? Porque tem o local correto, mas é que tem uns que a marcação meio que já aparece, sabe? Aí eu faço isso, eu selo primeiro e faço depois. Outra coisa que eu esqueci de mostrar pra vocês é que aquela hora que eu tava mexendo com o vermelho pra fazer o teste do pezinho e a marquinha de vacina, eu fiz microvasinhos em cima dos olhos. No bebezinho de olho fechado eu gosto de fazer. Ele é praticamente aquele desenho dos nossos batimentos cardíacos, sabe? Um pouquinho mais pra cima, um pouquinho mais pra baixo e meio tremidinho, de vermelho. Tem gente que gosta de fazer também microvasinhos roxo. Pode fazer, mas faz antes de selar, tá? Assim que fez as peles, as camadas de pele, faz os microvasinhos. Eu volto no próximo vídeo pra mostrar pra vocês a pintura do cabelo.